Bem, meninas, vamos lá para a parte 2 da aula sobre o sistema reprodutor. Semana passada iniciamos a parte do sistema reprodutor masculino e hoje vamos finalizar com o sistema reprodutor feminino ou sistema genital. Deixa eu colocar aqui o tema. Do feminino ou, como eu falei, também é chamado de sistema genital. Primeiro, como você sabe, né? Tanto o sistema masculino quanto o feminino, o próprio nome diz, é de reproduzir. A função dele é reprodutora. É a função que vai procriar, dar continuidade às futuras gerações do indivíduo. Só que a função principal também do sistema reprodutor feminino, ele é de produzir, além de procriar, ele também é da produção dos hormônios femininos. Dos hormônios que são eles a progesterona e o estrogênio. Progesterona e o estrógeno. Além também da produção desses hormônios, é responsável pela produção do gameta feminino, que é quem? Os óvulos, ou também chamado de ovócitos. Como no sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino também é dividido em órgãos internos e externos. E aí vamos lá conhecer eles. Os órgãos, vou botar uma aqui. Os órgãos. Iniciamos com os órgãos internos. Os órgãos internos é a que possui a maior quantidade e que tem também tanta importância e relevância quanto os externos, ou seja, é um conjunto, né? Um depende do outro para que ocorra todo o processo final. Em relação aos órgãos externos, temos os ovários. Vou escrever aqui o primeiro, deixa eu botar outra cor. O primeiro órgão internos são os ovários. Os ovários são dois, né? Eles se encontram em ambos os lados. São aquela estrutura bem pequena, em forma de amêndoa, que fica
bem anexado às trompas de falópio ou tubas trompas de falópios ou tubas uterinas. Vou mostrar a imagem daqui a pouco e vocês vão perceber do que eu estou falando. Mas qual é a função do ovário? A função do ovário principal é a produção, a fase do espermatogênese, que é a produção e liberação do gameta feminino, que são os óvulos ou ovócitos. Então vamos lá, são estruturas. Forma de amêndoas, que produz tanto o gameta feminino e também os hormônios. Tem os hormônios femininos, que são a progesterona e o estrógeno. Então, o período que ocorre no processo de produção e liberação desses gametas chama-se ovulação, que é o período fértil, em que a mulher se conta, chamado período lúteo, que é o corpo lúteo, no qual acontece que acontece em torno do 14º dia de um ciclo de 28 dias. Aí é o processo que libera. Esse processo chama-se lúteo, e o folículo maduro, que fica próximo à região desses órgãos, ele vai se romper e vai liberar esses óvulos. Então o processo, cadê aqui? Deixa eu escrever de outra cor. Então, o processo de liberação ocorre na ovulação, no qual o folículo maduro se rompe. Esse folículo maduro, ele fica na região cortical do ovário. Fica um pouco mais abaixo da parte externa desse órgão. Então ele se rompe, e no período em que ocorre essa produção, essa liberação desses gametas, chama-se ovulação. O outro órgão interno são as tubas uterinas. Espera aí, aqui. Eu não sei como é que faz isso aqui. Aqui. Pronto.
tubas uterinas, ele continua interno, viu? Começa a fazer aqui um zigue-zague, mas tá tudo certo. Tubas uterinas, ou também chamadas de trompas de Falópio. Falópio. Como já o nome fala, tubas são tubos musculares. Tubos musculares que tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento. E é por essa tubas, né, onde vai passar os óvulos, ou seja, onde vai acontecer o processo de fecundação. Que acontece é nela que acontece o processo de fecundação, porque o óvulo ele vai ser transportado através dela e através de umas contrações peristálticas. Movimentos peristálticos são movimentos que os músculos, as paredes musculares desse órgão realizam contrações para que impulsione o óvulo até o útero. Então eu coloco aí, ó, ocorrendo movimentos peristálticos. Aqui é um L, viu? Peristálticos, aqui é um T. No qual ocorre movimentos peristálticos empurrando, ou né, impulsionando o óvulo até o útero. A quantidade de órgãos do sistema reprodutor feminino é bem menor do que os masculinos. E o próximo, podem dar pausa aí caso eu estiver rápido. O próximo é a vagina. Deixa eu puxar aqui. O próximo é o útero. O útero é um órgão que é em formato de pena invertida. É onde vai acontecer, né? Onde vai ser levado esse óvulo que foi transportado pela tuba uterina, e lá vai dar o processo já de iniciação da formação do embrião. Formato de pena invertida. Ele apresenta três partes principais, né? Três regiões que é chamada de corpo, o fundo e o colo uterino. Corpo do útero, o fundo do útero e o colo uterino. E a sua parede principal? E sua parede é formada
por 3 camadas. A parede é formada por 3 camadas que revestem ela. Tem a camada externa, a mediana e a mais interna. E a gente vai ver as 3 camadas que são elas: o endométrio, o miométrio e o perimétrio. Cada um vai ter a sua função, cada um tem a sua formação. Vamos lá. A mais externa que é que reveste a parede por fora, ela tem uma camada, né, delgosa, ou delgosa o quê? Desculpa, camada delgada. E serosa. A intermediária que é formada por músculo liso, com L, liso, é chamada de miométrio. E por último, tem a mais interna, que é o endométrio. E é nessa camada que ela é vascularizada, ou seja, rica em vasos sanguíneos, e ela é parcialmente eliminada durante o processo da menarca. Ou seja, a menarca é a mesma coisa de menstruação. Durante a menarca, que é a menstruação, ocorre a descamatização dela. Descamatização. Então, a cada período de menstruação, essa camada, que é chamada de endométrio, ela vai se descamando, ela vai se fragmentando aos poucos. E por último, vamos ver agora. A vagina. Alguns pensam que a vagina é o órgão externo. Não, na verdade a vagina é o canal. É o canal por onde será liberado, ou por onde irá ser, né? Ocorre a fecundação, ocorre a fecundação, sim, através do órgão genital masculino. É por onde ele vai passar, e não é na vagina que a urina passa. Onde a urina é liberada através da uretra, que é outro órgão que fica um pouquinho acima. Então a vagina, tanto que ela é um órgão muscular, porque também é por onde irá sair a criança, né? Irá sair o bebê quando o parto é normal. É um órgão muscular liso. No qual ocorre a penetração
e a passagem do bebê. Em parto normal, claro. E a gente finaliza os órgãos externos ou internos do sistema reprodutor feminino: ovário, tubas uterinas, o útero e a vagina. Para finalizar esse assunto, vamos ver agora os órgãos externos, e aí a gente já finda todo ele. Vou fazer aqui um puxadinho aqui só para ficar um pouco organizado. Os órgãos externos, que também é chamado de vulva, é composto pelos lábios maiores ou grandes lábios, lábios menores ou os pequenos lábios e o clitóris. Então, os lábios maiores são aquelas dobras de peles que ficam na parte externa e é rica em tecido adiposo. Rica em tecido adiposo, que tem a função de proteger, que tem a função de proteção. E ela circula todo o restante da vulva, né? Toda aquela parte externa da vulva. Os lábios menores são as dobras também, que vai delimitar. São dobras que vai delimitar a abertura, né, que é o canal da vagina, e a uretra. Então, lembre-se, vagina não é o canal que vai sair a urina. A vagina é o canal que sim ocorre o sangramento durante a menstruação, e a uretra é o canal que sai a urina. E por último, temos o clitóris ou clítoris. Ou seja, é o órgão sensitivo, né? É o órgão que possui terminações nervosas e que pode vir ficar excitado durante a relação sexual. Órgão sensitivo que possui terminações nervosas. Muitos autores assemelham ele como fosse uma estrutura homóloga ao pênis. Estrutura homóloga. Por que estrutura homóloga? Porque ele também é um órgão vascularizado,
que é essa vascularização na região, falando do pênis, essa vascularização que permite a ereção. Então, é a mesma vascularidade que permite também essa ereção aqui do clitóris. Só para vocês perceberem aqui a imagem, deixa eu colocar aqui. Aqui está. Tá vendo aqui? Essa aqui é a região pubiana, que são os pelos pubianos. Aqui a parte externa tem os grandes lábios, que reveste toda a estrutura externa. Tem a uretra, que fica mais logo abaixo do clitóris, a abertura da vagina e os pequenos lábios. Logo abaixo o perinéu, que é aquela região que finaliza ali, que circunda até chegar ao ânus. E por hoje, quer dizer, por hoje não. E por hora, finalizamos aí todo o assunto do sistema reprodutor masculino e feminino. Daqui a pouco a gente continua em aula. Até mais.